Olá, tudo bom? Hoje estamos com Guilherme Jajara, sócio fundador da Dark Kitchen Creative, uma forma diferente de fazer publicidade. Tudo bom, Guilherme? Como que você está? Tudo bem, Gustavo? Estou muito bem, obrigado pelo seu convite. Super Pelo prazer aqui contrário, eu que falar. te agradeço. Conta um pouquinho para a gente como é essa Dark Kitchen, porque eu já sei que é uma proposta completamente diferente de fazer publicidade e de encarar o mercado. Mas seria interessante que você contasse para nossos internautas. Uhum. Claro, olha, eu tenho, falando até um pouquinho antes da Dark Kitchen, só para explicar do porquê, eu sou um publicitário, tenho mais de 25 anos de mercado, né? E sempre trabalhando na área de criação. E, obviamente, a gente acompanhou durante esses 25 anos muitas mudanças, especialmente nos últimos 15, 10 anos para cá. E a gente viu o mercado se transformando, a gente viu a mídia se transformando, a gente viu novas maneiras de se comunicar. E marcas e conexões das pessoas, dos clientes com as marcas e das marcas com os clientes, com os consumidores. E de uns tempos para cá, todas essas mudanças e todas essas maneiras provavelmente disruptivas para a nossa profissão fizeram com que eu, como publicitário, líder de agência e tudo, também tentasse inovar muito dentro da agência. E tentando fazer coisas diferentes, acertando e errando. E quando eu saí da última agência que eu era co-presidente e CCO, né, chefe criativo, né, da agência, que foi em agosto de 2020, eu me deparei com esse mercado em evolução e disrupção e olhando para mim mesmo e falando, puxa, agora acho que eu tenho um momento na minha vida para fazer as coisas que eu estava tentando implementar, que às vezes é mais difícil você implementar vamos chamar, num barco em movimento, do que você construir esse novo barco do zero, e que ele vai ou ter motor, ele vai ter vela, ele vai ser catamarã, qualquer metáfora que a gente quiser. Mas foi assim que começou a Dark Kitchen Você é Creative. um publicitário realmente de um calibre importantíssimo. Tem um histórico em agências de publicidade de primeiro nível. Inclusive, depois vamos falar um pouquinho disso. Mas como um publicitário do teu nível enxerga o mercado atual da publicidade, já que teve muitas mudanças nos últimos anos? Eu acho que essa pergunta é ótima, porque ela se conecta com a anterior, né, de como é que a Dark Kitchen surgiu, e o que ela se propõe. Né? A gente enxerga o mercado e os clientes em jornadas de evolução, de necessidades diferentes. Então, a gente consegue, por exemplo, entregar um trabalho de branding, que não é ainda publicidade propriamente dita, mas um trabalho de branding completo para uma marca. Ou fazer uma metodologia de design sprint, ou prestar uma consultoria de um criativo, estrategista, as a service, sei lá, algo desse jeito que muita marca quer. A gente consegue, obviamente, fazer o trabalho que é o core de uma agência, que é um trabalho de planejamento, com criação publicitária, né, de construção de marcas. E o que isso tem a ver com o mundo atual? A gente está vendo que as marcas, como eu estava falando, têm muitas maneiras diferentes de se conectar e se comunicar. A gente vê muitas startups começando, por exemplo, e eles começam, às vezes, com equipes internas, pequenos, usando as ferramentas que estão disponíveis de comunicação, hoje com muita disponibilidade nas redes sociais, né, e na internet como um todo, trabalho de search, etc. Mas começam ali, o que a gente chama de fundo de funil. E a gente começa a entender que tem uma quantidade de maneiras de fazer publicidade, de fazer comunicação enormes. E eu acho que o que a gente tem feito é conectar pontas diferentes, por exemplo, trazendo especialistas diferentes. A gente não tem 300 pessoas na agência, muito pelo contrário, nós somos pequenos, mas a gente pode se ampliar
e se enxugar e ter o tamanho que for necessário para um projeto, para um cliente, com as especificidades desse cliente. E eu acho que isso é uma natureza muito interessante, porque os clientes se adaptavam mais às agências do que o inverso. Eu acho que a gente tem o nosso core, que somos nós, sócios da Dark Kitchen, que somos profissionais oriundos de agências multinacionais, grandes, com muita experiência trazidas de lá, mas que hoje a gente mete a mão na massa para estar na linha de frente com o cliente, muito mais do que a gente fazia quando éramos executivos de agência. Isso é o nosso core, mas a gente pode ter especialistas diferentes. Então, por exemplo, a gente pode ter pessoas especializadas em estratégia de conteúdo para as marcas, ou especialistas em influência para as marcas, ou mídia de performance, ou só planejamento estratégico, se a marca estiver necessitando só de planejamento estratégico naquele momento, às vezes ela não precisa do resto, porque ela precisa primeiro entender para onde ela vai. Então, essas jornadas diferentes de cada marca têm necessidades diferentes. Eu acho que a gente enxergar isso é uma potência nossa, de poder entender e, mesmo com o nosso núcleo continuando sempre o mesmo, ele é absolutamente flexível a se plugar e trazer saberes novos para os clientes. Eu acho que isso é uma maneira nova de fazer publicidade. Entender, de fato, as jornadas dos clientes é uma maneira nova de olhar a publicidade e não simplesmente, olha, é isso que eu faço e você que se adapte ao que eu preciso apenas. É legal também o cliente entender quais são os nossos valores como profissionais e buscar na gente o que a gente pode entregar. Mas a gente também entender quais são as necessidades do cliente e poder plugar saberes especialistas, empresas que vêm conosco para entregar melhores soluções para eles, para mim isso é um jeito moderno da gente trabalhar. Tanto que as startups, grande maioria, vêm suprir, se é no âmbito de serviços, por exemplo, como nós somos, né, vêm suprir necessidades, lacunas que estão, dores, né, que estão na sociedade, que estão aí no nosso mundo. Então, acho que é entender quais são as lacunas, quais são as dores desses clientes, e a gente poder responder com soluções diferentes para cada um, é uma grande resposta a essa mudança contínua que a gente tem visto na publicidade. Com certeza, Guilherme. Bom, indiscutivelmente eu conheço tua trajetória, tua carreira, que é realmente impressionante. Eu até já esqueci a quantia de leões de cães que você aquilata na tua experiência, mas são muitos. Para alguém que estudou publicidade, para alguém que precisou criar esse caminho, trabalhando em empresas de primeira linha, em agências que demandaram muito de você, como, tomando um pouco isto da forma de trabalhar de Dark Kitchen, como você enxerga esse pessoal que está aparecendo neste momento no mercado publicitário, aqueles bloggers ou vloggers ou youtubers e demais, que praticamente caíram de paraquedas? Como alguém com tua trajetória enxerga esse pessoal? Eu acho que o mundo, e isso foi a grande revolução, né, de anos atrás, de se abrir para todo mundo poder ter um espaço para criar seus conteúdos. E isso tudo tem seus dois lados sempre. Então, olhando o lado positivo, você tem pessoas que talvez a gente nunca ia acessar, elas tendo uma abertura e conseguindo chegar com seu conteúdo, falar do que entende, falar do que gosta, falar sobre viagem, falar sobre ciência, falar sobre publicidade, marketing, e isso ter uma audiência que se interessa. A relação continua a mesma, Gustavo, relação de conexão, audiência e quem está criando conteúdo. Antes, os criadores de conteúdos eram poucos, agora são milhões. E tem audiência para todos esses milhões, muitas vezes pulverizado. Então, no ponto de vista positivo, isso é muito legal, é muito interessante. É super desafiador, por outro lado, porque
se está pulverizado, como é que você realmente descobre quem está fazendo conteúdo mais relevante, quem tem responsabilidade, porque tem uma coisa que eu fui fazer um teste de revisão de CNH, né, de carteira de motorista. É engraçado que tinha um vídeo lá, assim, com toda com a sua possibilidade de dirigir e com toda a sua você ganha autonomia e tal, mas também tem responsabilidades. Eu falei, e aquela frase para mim, ela se conecta com tanta coisa na vida, também se conecta com quem está produzindo conteúdo. As pessoas não entenderam que tudo está conectado com audiência, marcas e a produção desse conteúdo. Sem marcas que anunciam, ou se as pessoas pagassem, as pessoas não querem ficar pagando por conteúdo necessariamente. Ou você vai receber para produzir esse conteúdo, ou você não vai, isso não vai te gerar dinheiro. Então a gente está falando de quem está indo já para o lado profissional, né? Mas as pessoas que estão indo para esse lado profissional, se tem a liberdade de produzir conteúdo, tem que entender que eles têm a responsabilidade. Então, o que eu sinto ainda está em aprendizado de todas essas pessoas que estão produzindo conteúdo, o seu grau de responsabilidade, porque eles estão querendo ganhar dinheiro também, e colocar marcas, e ter anunciantes, etc. Esse por um lado. Que tipo de conteúdo que você está produzindo, quais são as suas responsabilidades perante a sua audiência e com as marcas. As marcas estão aprendendo a realmente fazer uma peneira, porque é muito pulverizado. Então, é difícil, às vezes, você saber se aquela pessoa, ou aquele tipo de conteúdo, ou aquele canal, é um responsável do jeito que combina com seus valores como marca. Às vezes não fica tão claro. E é também para as agências, e aí as agências de publicidade, as agências de lido direto com os influenciadores, os empresários, hoje em dia tem vários outros universos aí. Todos eles estão aprendendo, Gustavo. É uma curva que ela continua ascendente com várias quedinhas, eu diria, porque quando a gente acha que já melhorou, tem algo que acontece, você fala, putz, não teve o caso do Monark aí, que foi realmente... Sim. Então, era um podcast, mas ao mesmo tempo era um videocast, então ele está nesse universo, as marcas conectadas ali. Então, Guilherme, isso diferenciaria essa discussão. O profissionalismo do amadorismo? Por exemplo, o caso do Monark? Então, Gustavo, a gente está tem um blur aí, tem um grande blur entre o amador e o profissional, porque esses novos bloggers, vloggers, youtubers e instagramers, alguns a gente já pode considerar como profissionais. Mas ninguém nasceu profissional em YouTube, profissional em Instagram, ninguém. Então, vem se aprendendo. E aí, e mesmo sendo profissional, as marcas têm que entender, pô, tá bom, esse aqui é profissional, entre aspas, o que quer dizer? Não tem uma faculdade disso. Eu sou comunicador, eu tenho... Mas você pode entender se aquela pessoa profissional tem os valores alinhados com a sua marca, porque você está emprestando a sua marca para ele e ele está emprestando a imagem dele para a sua marca. E isso está absolutamente misturado na cabeça do consumidor. As marcas cada vez mais tendo voz de gente, de pessoas, conversando com seu público nas redes sociais. Então, isso é muito bacana, mas, ao mesmo tempo, também tem uma responsabilidade das marcas em entender com quem eles estão apoiando. Tem uma responsabilidade das agências, da gente entender o que a gente conecta. E isso, eu acho que, a médio prazo, tende a melhorar e a criar novos valores e novos conceitos para o nosso meio de comunicar, entendeu? Mas é algo para a gente manter sempre antena ligada. Você sabe, Guilherme, que
nos outros dias a minha filha começou a assistir Mad Men. Eu já assisti praticamente toda as temporadas. E isso me leva a uma pergunta que ainda permanece como que insistindo em ter uma resposta clara. A publicidade é uma profissão machista? Porque, por exemplo, tem poucas pessoas femininas, C-level, ou na área de criação, e isso me deixa com aquela dúvida. O que você pode me dizer sobre isso? É machista. Não vou. Eu acho que grande parte, na verdade, não é publicidade, né? A gente vive num país democrático, a gente vive. Estamos em 2020, muita coisa avançou, mas a gente vive numa sociedade patriarcal, com machismo estrutural. Então me deixa te fazer uma pequena correção. 2022. 2020, eu quis dizer nos anos 2020. Isso que eu quis dizer. Agora sim. Estamos nos anos 2020. Mas o que eu estava dizendo é que, apesar da gente ter evoluído muito, tem muito mais abertura e entendimento, ainda vivemos numa sociedade e o nosso mercado ainda com um viés machista. Isso é fato, né? E a gente, que teve comportamento machista tantas vezes, se deparar e o autoconhecimento e o entendimento e o autorreconhecimento, o entendimento do que a gente precisa evoluir, já é um puta de um avanço, né? Entender os espaços, entender os lugares de fala, entender como esse mercado precisa avançar, porque é bom no final das contas para todo mundo. Eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu sei, assim, a gente criou a Dark Kitchen e os primeiros 3 sócios que vieram, que se juntaram comigo logo depois, éramos 2 homens e 2 mulheres, e isso para a gente fazia muito sentido, né? Então, ter lideranças femininas. Eu acho que o mercado precisa realmente continuar abrindo espaço, discutindo. A gente está tendo essa conversa um dia depois do Dia Internacional das Mulheres. Como se diz, não é um dia de comemoração, mas é um dia político, porque é, de fato, uma questão política no sentido mais amplo da palavra, e a gente tem evoluído muito, sabe, Gustavo? Mas a gente ainda tem muito a evoluir. A gente não está mais na era do Mad Men, mas a gente tem muito ainda a evoluir para ter um mercado publicitário mais igualitário. Eu reparei algo há pouco tempo atrás, que eu estava participando dentro de uma, vamos dizer, de uma premiação que veio premiando publicitários e marqueteiros durante vários anos, e que ele tinha 20% só de mulheres dentro desse grupo de pessoas premiadas, sendo que 100% dos homens e mulheres eram brancos. E aí eu não posso afirmar se todos héteros e cis, mas isso são outras questões, né? A gente vive num país muito diverso e que a gente ainda tem muitas bolhas, sabe? E a gente vive numa delas dentro do mercado, e ajudar a quebrar essa bolha também não é só de fora para dentro, né? Tem que ser de dentro para fora. E eu sei positivamente, eu acho que a gente tem feito isso. Que você não é uma pessoa machista, não só pela composição atual ou a composição inicial da Dark Kitchen, senão porque, pelo menos nas últimas 3 agências de publicidade nas quais você passou e nas quais você foi gestor, você teve um cargo de gestão alta, você não só se rodeou
de excelentes profissionais femininas, senão que você deu muita possibilidade de crescimento a cada uma delas. Então, eu sei positivamente que teu mundo, teu jeito de trabalhar é um jeito aberto, é um jeito que permite que a mulher se desenvolva e tenha oportunidades. Falando em agências e em jurados, você tem sido jurado um monte de vezes e, obviamente, com um merecimento enorme. Provavelmente muitas pessoas têm curiosidade de saber quais são os skills, as condições básicas que se necessitam para ser um bom jurado na área de publicidade, claro está. Vou fazer um comentário sobre a sua pergunta anterior, eu já entro nesse. As mulheres têm muita potência, sabe, Gustavo? E a gente só precisa de fato, eu diria que deixar espaço, a gente não precisa necessariamente empoderá-las, elas são empoderadas. E eu acho que, só para terminar, porque esse é um assunto muito importante, na real, claro, sabe? Claro que eu acho assim que, como você falar que você deixou, eu queria reforçar que as mulheres não precisam que os homens deixem. Elas talvez só precisem que eles não as impeçam. Exato. E isso, para mim, é a coisa mais importante, porque eu tenho duas sócias, a Flávia e a Clariana, muito potentes. E elas não precisam que eu as deixe ser. Elas são. Então, esse é um ponto muito importante que eu acho que vale a pena comentar. Com certeza. E aí, voltando à sua pergunta sobre jurados de festival e tudo, e você me perguntou o que era necessário, quais são as características, né? Eu acho, olha só como é que o mercado tem olhado, e os grandes festivais também têm se mostrado em transformação. Chega de ser... A gente, no Clube de Criação, tem se transformado, e se transformou bastante agora no último ano, na sua diretoria, duas diretorias com presidentes mulheres na sequência, uma diretoria agora totalmente renovada, com pessoas pretas integralmente. Isso para um mercado é muito significativo. Mas veio através de dores. Isso aqui é uma... Né? Mas estamos aí, evoluindo. Enfim. E o que tem acontecido nos festivais? A reboque de tudo isso que tem acontecido no mercado. Os festivais também têm se colocado como papel fundamental dessa mudança. Então, sempre o júri meio a meio, cada vez mais diverso em todos os seus sentidos. Isso já se tem uma característica que o grupo de jurados precisa ter, é isso. Diversidade, equidade e abertura para todo mundo poder falar e especialmente para todo mundo ouvir. As características para um jurado são, primeiro, acho que tem que entender. Acho que quem chega a ser um júri de qualquer festival, razoável ou internacional, você já tem passagens por grandes experiências e tudo que te deixa entendendo o que tem no mercado, o que está acontecendo, o que já foi feito, porque a gente sempre busca coisas mais fresh, né, como a gente diz, mais novas, que realmente levem o nosso mercado para novas construções e novas narrativas. Então, entender o que é novo pode ser muito importante, né? De olhar, então por isso você precisa ter histórico, você precisa entender e conhecer da publicidade como um todo. É difícil conhecer tudo, né? Mas conhecer um bocado, que a bagagem é muito importante, ter bagagem cultural genérica, pelo menos, e quando a gente fala de festival internacional, você vai carregar muito a sua cultura, o que é muito importante,
Mas é interessante também ouvir e entender um pouco de culturas diferentes. Você não vai saber todas, mas cada vez mais está sendo importante entender que os festivais internacionais também estão procurando premiar, até por conta dessa diversidade, porque ele era extremamente, há 20 anos atrás, era extremamente anglo-saxão, né? Extremamente anglo-saxão, extremamente machista, e vem se quebrando, e isso tem sido muito rico, porque tem cada vez mais coisas com olhares fresh, diferentes, novos, que vêm de todos os lugares do mundo. Então, entender as questões culturais é muito importante, entender o histórico, eu já falei, ter bagagem de publicidade é muito importante, vir com os seus pontos de vista de mundo. No final das contas, a gente não é publicidade só para publicitários, né? Muitas vezes a gente faz isso, sabe? Quase que inconscientemente, a gente meio que é autofágico, mas é muito importante não ser. Então, ter as suas próprias bagagens, seus pontos de vista, entender o que você pode levar para essa audiência do grupo de jurados é muito bacana. Quebrar certos paradigmas, então ter a cabeça aberta para você também ouvir e quebrar alguns paradigmas seus. Eu acho que os grupos de jurados bacanas que eu participei, eu sempre consegui levar bastante dos meus pontos de vista, mas eu aprendi muito também, Gustavo. Assim, não teve nenhuma jornada de júri que não tenha sido enriquecedora para mim, sabe? Porque você lida, se for no Brasil, com um grupo de jurados do Clube de Criação ou do F Awards, que tem pessoas de áreas diferentes de marketing, de planejamento, não só de criação. Você vai para festivais internacionais, você tem gente do mundo inteiro, de cabeças totalmente diferentes da sua, de culturas mais importantes do que a cabeça, que às vezes a cabeça está ali meio no mundo publicitário, mas as culturas são diferentes. Isso é muito legal, muito rico. Então, poxa, eu tenho amigos mesmo. Aliás, ontem eu estava mandando mensagem para um amigo chileno, tem amigos na Argentina, tem amigos em Nova York, grandes amigos, alguns mais, alguns menos, mas eu tenho pessoas com quem eu ainda tenho contato. E isso é extremamente enriquecedor para o trabalho que a gente faz até no Brasil. Guilherme, você passou por várias agências de publicidade de primeira linha e de amplo renome. Mas tem uma agência onde você virou agente de transformação e levou ela a um patamar que nunca tinha estado. Essa agência é FBIS. Eu queria que você nos contasse um pouco de como você conseguiu entender a situação da FBIS, dar aquela virada tão importante e deixar a agência no patamar que ela ficou até quando você passou para outra agência com outra posição. A FBIS já era uma agência incrível, sabe, Gustavo? Especialmente quando você começava a conhecer a FBIS. Você falava, caramba, ela tem tudo isso. Ela tem toda essa gente, tem toda essa estrutura, com crescimento sustentável, com um modelo de disrupção também, porque nasceu, não era FBIS, era um site de entretenimento de games e jogos online, no finalzinho dos anos 90, e depois se transformou em FBIS a partir desse site, após a bolha da internet no iníciozinho dos anos 2000, e a FBIS veio crescendo de uma agência de... sempre busco algumas metáforas, mas às vezes elas não são muito satisfatórias, mas ainda assim, vamos lá. Borda de prato, que a gente chamava, sabe? Porque o core da publicidade era uma coisa. E a FBIS fazia coisas que estavam mais na borda, mais laterais. Só que o que era lateral começou a virar o core. Isso foi muito legal. E eles perceberam que eles estavam começando a ir para esse centro da publicidade, totalmente digital, conectado com influência, com marketing de influência, com conteúdo. E a FBIS estava precisando ter trabalho estratégico e criativo. Estratégico já estava encaminhado, tinha um grande amigo que eu admiro pra caramba, puta profissional de planejamento, que é o Fernando Diniz, e depois, aí eu já comigo, eu lá, veio a Renata Dávila,
especialmente para os profissionais de planejamento, mas a estratégia para as marcas não passa só pelo planejamento, passa pelos os que eram CEOs lá e outros profissionais e outros heads e sócios que tinham um pensamento super digital. Mas a agência estava precisando de trabalho criativo que a elevasse a um outro patamar, a que trouxesse premiação, porque é um carimbo de qualidade, bem ou mal. E a agência estava precisando de um charme. Estava precisando, ela tinha já uma grande diversidade, tinham profissionais incríveis, que alguns deles eu nunca tinha tido contato com tipos de especialistas que eu nunca tinha tido contato diretamente em agências de publicidade. Pessoal de desenvolvimento de tecnologia, por exemplo. Isso foi muito rico para mim, então eu aprendi muito. Mas a agência estava precisando ser charmosa, ter trabalhos que trouxessem o interesse de outros tipos de clientes para outros tipos de trabalho. Então, eu acho que o que eu consegui ajudar muito a FBIS foi trazer até uma diversidade num caminho oposto. Quer dizer, ao trazer um olhar de agências, às vezes, mais tradicionais, eu transformei a FBIS em uma agência mais diversa ainda, transformar a criação da agência, no final, em ter mais mulheres do que homens, isso foi transformador para mim também, e diversidade em todos os sentidos, tá? E a agência começar a se colocar no mercado de uma agência que tinha gente que... Eu me lembro de um diretor de criação que eu convidei para trabalhar lá e ele falou, cara, mas eu nunca ouvi falar dessa agência. E é muito louco, porque era uma agência que eu já tinha ouvido falar, obviamente, mas, de fato, ela estava carente de um holofote, mas o holofote no melhor sentido. É para quem tem potência para brilhar e que merece que o holofote venha, não é aquela que vai buscar o holofote. Eu acho que a FB estava prontinha para esse holofote, mas precisava ter umas camadinhas a mais, e eu acho que eu ajudei a ter essas camadas a mais. Então, trazer esse time todo, mostrar que todo mundo podia fazer um trabalho criativo sensacional. O trabalho de planejamento estratégico que já era feito, ele se transformava em a vida, né, que é o trabalho que vai na rua. Então, todas as camadas da agência acabaram se transformando ao longo desses 5 anos que eu estive lá. Eu tenho um super orgulho, um carinho gigantesco pela FB, até hoje. É uma agência que eu tenho, de fato, assim, fiz grandes amigos e amigas, que aprendi pra caramba, e eu sei que eu consegui deixar um pouco lá, sabe? Ganhamos grandes contas, algumas como, claro, Honda Motos, uma grande virada. Foi a reentrada no mercado, basicamente, do Jeep também. Exato. E aí a conta de Jeep, da então FCA, né, agora é Stellantis, o grupo, mas isso virou muito a chave, porque a gente tinha ganho antes a conta da Subaru, aí depois veio a Jeep, e isso foi realmente uma virada de chave gigante. A agência saiu de um lugar que muitos não conheciam no mercado para ser a agência, dentro de uma pesquisa do grupo Scopen, a agência mais admirada e exemplar, se não me falha a memória, esse era o termo exato, do mercado brasileiro em 2018, na pesquisa em 2018, que é feita bianual. Então, nós, junto com a África, que já era uma agência de 20 anos de existência, muito famosa já, a FB já tinha também sua trajetória de 15 anos na época, aproximadamente, mas vindo de um outro lugar, e de repente a África, né, crescendo, uma agência bacanérrima, a UMAP, incrível, tantas agências mais ditas tradicionais, né, incríveis, e de repente a FBIS vem e faz assim, né, rompeu, né, uma barreira, e eu acho que essa foi a grande
eu tenho um orgulho muito grande, assim, de ter, eu diria, a FBIS propriamente, a construção da marca FBIS na minha vida, eu ter me construído muito e aprendido muito com a FBIS e ter ajudado a FBIS a se construir num novo e num outro patamar para ela. E isso, para mim, é um grande case para a minha vida, para a minha carreira. Com certeza, você foi já disruptivo na construção dessa marca. E o mercado publicitário não esquece disso. Por isso eu te falei, você foi um agente de transformação. E você é enxergado no mercado publicitário como um agente de transformação de uma agência que, embora fosse já importante, mas não era, como você muito bem falou, charmosa. Guilherme, me diz uma coisa, a publicidade precisa se humanizar? É engraçado você perguntar isso, né? Porque sempre foi e sempre vai ser sobre gente, né? A gente tem vivido cada vez mais um mundo digitalizado, onde o que parece menos humano toma força e toma espaço. Mas, no final das contas, mesmo que não é exatamente humano, é feito para. Então, a gente está voltando a um modelo da essência do design no sentido de ser desenhado para cumprir funções, não só para pessoas, no caso do design, mas, nesse caso, especialmente para pessoas. E num sentido mais amplo, né, do que isso quer dizer. Eu, na verdade, não fiz comunicação social e publicidade, eu fiz desenho industrial com ênfase em comunicação visual / design. E é muito interessante entender algumas raízes do que isso quer dizer, né? Design, ele parte de um ponto de vista de fato humano. Eu acho que a gente está voltando a olhar a publicidade, porque eu acho que a gente meio que esqueceu durante uns anos que ela é feita por... Hoje em dia, às vezes, é feita por e não só pessoas, mas ela é feita para pessoas, né? Vou fazer publicidade para pet food. É para pessoas que têm pets. Então, você não vai vender para uma inteligência artificial, não ainda. Talvez vá, mas não ainda. Você vai vender seus produtos e serviços para pessoas. Então, a publicidade, se ela esqueceu que ela precisa se humanizar, eu diria que ela precisa, mas, na verdade, ela nunca pode ter deixado de ser humana. Então, eu acredito, sim, numa publicidade humana em todos os seus sentidos, né? No sentido humano de respeito, no sentido humano de liberdade, no sentido humano de democrática, no sentido humano de ter seus pontos de vista e sua liberdade, e no sentido humano também de ter suas responsabilidades. Guilherme, para terminar, porque sei que você é uma pessoa extremadíssimamente ocupada e eu te agradeço tantíssimo que você tenha dispensado esse tempo para a gente. Obviamente, você sabe também quanto eu que você tem uma longa fila de admiradores, de pessoas que te admiram profundamente. Mas tem muito pessoal, claro, mas tem muito pessoal que assiste os vídeos do canal tentando encontrar os caminhos certos. E, como sempre falamos, não existe receita de bolo pronta para atingir determinado patamar de sucesso. Mas você é um cara que chegou lá. Você é um cara muito bem sucedido. Você é um cara cheio de prêmios. Você é um cara com um prestígio enorme. Então, que mensagem você poderia deixar para aqueles que estão começando hoje uma carreira publicitária, para aqueles que gostariam de chegar no patamar que você chegou, para aqueles millennials que estão começando aquela ideia de marketing como uma coisa diferente, encontrando em você alguém que já soube como se reinventar? Qual seria a mensagem que você poderia deixar para nossos internautas? Faça diferente do que a gente já fez. Opa! E hoje eu estava levando meus filhos para a escola. E aí, bem cedo. E
eu não sei por que cargas d'água, em algum momento a gente vai conversando, então tem sido um momento agora de levar eles para a escola, tem sido um momento de conexão no carro com eles, e em algum momento de uma conversa, eu falei assim para eles, e obviamente foi um pouco demais para uma menina de quase 12 anos e um menino de quase 9. Meus filhos, vocês vão ter na mão um futuro para mudar muita coisa do que a minha geração e outras gerações logo a seguir ainda, não que a gente ainda não possa, mas ainda não conseguiram mudar. E aí eles falam, nossa, né, que responsabilidade, mas como é que a gente muda? Eu acho que entender o mundo que a gente está faz parte da publicidade. Entender os caminhos que a gente pode se conectar com as pessoas faz parte da publicidade. Questionar faz muito parte da publicidade. Questionar, não ser só uma alma questionadora, porque senão você vira um chato, ou uma chata, mas saber os bons questionamentos e estar muito aberto a aprender constantemente. Essa grande disrupção que a gente vem vivendo, e foi de fato, todo mundo fala, virou uma palavra-chavão, disrupção, mas é que de fato tem sido. Ela não é um foi e acabou, ela tem sido uma disrupção. Especialmente daquele momento, eu nunca parei de aprender. Acho que ninguém nunca para de fato, mas conscientemente aprender é diferente. Conscientemente buscar aprendizado é outra coisa. Eu acho que de uns 15 anos para cá, conscientemente eu busco aprendizado pra caramba. Eu não paro. A gente se conheceu, né, Gustavo? De uma certa maneira, eu buscando conhecimento. Através de você, junto com você, com grupos que a gente tem. Hoje a gente tem tantas formas de buscar conhecimento e isso é o que vai abrindo a nossa cabeça, porque ser um publicitário hoje, e provavelmente um pouco do que tem hoje vai ser o que num futuro próximo, entendimento de cultura, entendimento de sociedade, porque é aí que você consegue tocar as pessoas e conectar com as pessoas, né? Está falando de voltar a ser humano, se a publicidade puder cada vez mais ser humano em toda a sua complexidade do que é ser mais humano, então o futuro dessa publicidade tem que ser super voltada para isso, né? Voltada para entender a cultura, entender a sociedade, entender os movimentos que estão acontecendo. Eu acho que isso é uma mensagem que eu deixo, porque estudar publicidade propriamente dita é muito valioso, mas se a gente ficar só ali, olha que eu já fiquei, né? Às vezes só voltado para os livros de publicidade, só voltado para os livros de design, isso me formou muito. Mas depois de um tempo eu entendi que não bastava aquilo. Tinha que começar a entender e olhar para outras coisas. E isso tudo me abriu muito a cabeça. Ouvir outras discussões e outros pontos de vista que não tem nem a ver com publicidade ajudam a fazer o trabalho que a gente faz. Então, mantenha-se aberto, mesmo sem saber onde a gente está hoje, com certeza ajude a fazer um mercado diferente, ainda cada vez mais diverso, igualitário, equilibrado, e que ajude as marcas serem cada vez mais conscientes. Acho que também temos um papelzinho aí, e para que a gente faça um universo de um mundo realmente responsável e sustentável. Guilherme, eu te agradeço enormemente pelo teu tempo, a tua mensagem foi fantástica, você vai ajudar muitas pessoas e foi um enormíssimo prazer ter você no meu canal. Muito, muito obrigado, meu amigo, e até uma próxima vez. Muito obrigado a você, e foi ótimo ter conversado contigo, porque faz a gente refletir, cada pergunta faz a gente refletir muita coisa. Obrigado, Gustavo. Tchau. Valeu, gente.